Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Temos em nossas mãos mais uma lição maravilhosa, lição de número 6, 9 de fevereiro, a sexualidade humana. Seguindo o tema deste trimestre, que é a raça humana, origem, queda e redenção. Comentário do nosso amado pastor Claudionor de Andrade. O texto áureo da nossa lição diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4 e 5. Verdade prática: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. O nosso texto bíblico em classe está em Mateus 19, verso 1 a 12. Já quero antes pedir que você deixe seu comentário, também compartilhe esse vídeo e assim Deus continuará nos abençoando. Então vamos ler a palavra. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher e casar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse-lhe: Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Nos chama a atenção aqui essa pergunta do versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E também a estas respostas, Jesus, aqui no versículo 4 e no versículo 8, ele lembra que no princípio não era assim, né? Repudiar. Então, com base em literaturas ou a fermentação de duas escolas, de dois rabinos
que tinham mentalidades diferentes nos ensinos naqueles dias que antecipavam o ministério de Jesus, está aqui na Enciclopédia de Champlin, volume 2 de D.A.G., volume 2, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, na página 98, fala assim que pouco antes da época de Cristo, dois famosos rabinos judeus de nome Shammai e Hillel apresentaram as duas ideias judaicas básicas acerca do divórcio. A escola de Shammai proibia o divórcio écito sobre a base de adultério, sendo essa a posição mais estrita e conservadora. Então, na ideia ou na doutrina e ensinamento de Jesus, era com base mais voltada a esse princípio dos ensinos da escola de Shammai. A escola de Hillel, por sua parte, permitia o divórcio por praticamente qualquer motivo, até mesmo quando não houvesse qualquer motivo, bastando que um homem se tivesse cansado da sua mulher, lembrando-nos desse fato, pois podemos interpretar mais facilmente as declarações neotestamentárias. Acerca dessa questão abaixo, damos alguns pontos esclarecedores sobre esse assunto. Então, aqui na Enciclopédia de Champlin, que Champlin tem um trabalho magnífico e que é bem aprovado pela maioria dos estudiosos da Palavra de Deus, como sendo um ensinamento muito básico e ligado aos princípios da Palavra de Deus. Aqui mesmo na página 198, Champlin fala que era normal entre os rabinos, entre muitos deles, chegar a dizer, diz aqui, conta-se que um certo rabino, ao chegar a uma nova cidade, costumava perguntar: quem quer ser minha esposa por um dia? E isso se tornava realmente possível através da lei judaica do concubinato, criada pelas tradições dos anciãos e não pela legislação mosaica. Portanto, para os homens judeus não havia qualquer restrição nesse sentido, podendo eles terem diversas esposas, contanto que nenhuma delas fosse esposa de outro. E os contratos eram feitos segundo os desejos de homens e mulheres envolvidos, estabelecendo casamentos múltiplos ou concubinatos, sem que nenhum desses casos fosse reputado um adultério. Então vemos que no decorrer dos tempos, a humanidade da sociedade de Israel veio a neutralizar, num sentido de esquecer dos princípios bíblicos ou dos princípios deixados por Deus. Então Jesus, ele responde a essas perguntas dos fariseus com referência ao divórcio, que no princípio não era assim.
Então, com base no concubinato, tanto Abraão quanto Jacó, Salomão e outros servos de Deus tiveram problemas com o concubinato, com a poligamia, enquanto que outros servos de Deus, como no caso de Isaac não seguiu o comportamento de Abraão, porque Isaac se vê numa necessidade de abraçar mais com os princípios divinos. Isaac, sua vida foi tomada como exemplo de sombra de Cristo. Tudo na vida de Isaac apontava para Cristo, seu sacrifício, seu casamento. Quando vinha da oração, ele encontra com Rebeca, que estava vindo da casa de seu pai, de Padã Arã. Foi buscada por um servo de Abraão, e esta, sem saber da imagem de Isaac, se ele era belo, se ele era feio, mas ela decide, porque foi também uma moça que pôde ter as características da igreja. Ela foi atestada e provada pelo servo de Abraão como um sinal de que esta, que se comportasse como ele, fazia uma prova com o Deus de Abraão. Esta serviria para ser a moça designada para ser a esposa de Isaac. Então, Rebeca, ela enquadra também da mesma forma como Isaac se enquadra para ser a sombra de Cristo. Rebeca também se enquadra, sendo ela a sombra da noiva do Cordeiro, da noiva de Cristo. Então, como sendo sombra, ele não se contagiou com a poligamia, ele foi monogâmico, serviu para ser esposo de uma só esposa. Então, o texto comentado aqui nesta lição nos chama atenção. O primeiro ponto fala: Deus criou apenas dois sexos. Como foi um homem para uma mulher, então o sexo deveria ser praticado com apenas a sua esposa. O primeiro ponto também relata aqui que os homens, aqui no primeiro ponto, Deus criou o sexo. No segundo item do primeiro ponto, os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente, foram chamados à existência de uma só vez. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. Então, vemos que a diferença de sexo e de sexualidade entre a humanidade. É dito por uma certa interpretação que anjos tiveram contato com mulheres lá no princípio, gerando aí a raça de gigantes.
Mas essa ideia confronta os princípios bíblicos, os princípios divinos, por quê? Porque veja, para se ter a humanidade que tem hoje, é dito que hoje tem existente 6 bilhões de seres humanos na Terra, nascendo crianças todos os dias, como também morrendo pessoas todos os dias. Entre os anjos, para que se criasse os anjos foram chamados à existência e milhares de milhares foram criados. Porém, a humanidade foi chamada através de um casal. Então, a procriação, aí vemos. Então, não tem base bíblica isso que dizem que anjos teve contato com mulheres no princípio, a forma de viver, de veio a existir os gigantes. E seremos como os anjos a partir do momento em que formos arrebatados para os céus, ou o momento em que morreremos e dependeremos da ressurreição para viver novamente, estar com Cristo na eternidade. Então, o contingente de anjos é o mesmo desde que foram criados, não houve alteração, sendo isto que entre anjos não há sexualidade. O sexo é para o homem, um homem com uma mulher, um casal. E como nós estamos aqui aprendendo sobre o comportamento e a conduta do sexo do homem, nós aprendemos aqui, tivemos menção do que aconteceu, que veio a existir a forma do divórcio, dureza do coração, a forma que veio a ser banalizado e criando leis entre os judaísmo, a forma do concubinato, tudo isso é forma de legalizar o pecado em meio à humanidade. A Igreja de Cristo não se comporta de forma a legalizar o pecado. Legalizar o pecado é confrontar a Deus. E aí nós vamos observando que tem muita gente legalizando o pecado dentro de nossas igrejas, dentro do cristianismo. E haverá um tratado divino, um acerto de contas com essas pessoas. Porque da mesma forma como estava acontecendo para terminar aquela etapa com a nação de Israel, estavam formalizando meios para legalizar o pecado no meio da nação, de forma que não pudesse haver uma restrição àqueles pecadores. Os anciãos organizam entre si, levantam o concubinato como sendo um disfarce, não podia ser tratado como adultério, e se não pode ser tratado como adultério, deveria ser respeitado aqueles que tivessem várias concubinas. Isto é, adultério e prostituição legalizada, fazendo que houvesse um paralelo da lei de Moisés com o concubinato, a lei judaica levantada pelos anciãos.
Mas o que é a palavra de Deus é a palavra de Deus, e o que é tratados de homens é tratados de homens. Nos evangelhos, Jesus disse: aquilo que vós ligardes na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Mas será que esse tratado também servia para aquilo que eles negociavam lá na lei? Por isso existiu o ministério dos profetas, que nós aprendemos aqui no decorrer do comentário, ou se está no texto de Champlin, porque eu estou lendo a lição, estou lendo também o resumo do tratado de Champlin, que é um assunto muito interessante. Se todo professor, se todo cristão pudesse adquirir esses livros de Champlin e observar que existia uma natureza com relação à administração da vida pública da nação de Israel, fazendo forçar uma união daquilo que vinha das escolas rabínicas, fazendo que houvesse um esforço de unir, uma forma de fazer o povo aceitar e compreender que o comportamento que os anciões ou os anciãos determinassem, isso tivesse um acordo com o que os profetas e a lei falava. Mas os projetos de Deus duraram até João Batista como profecias. Os ensinos de Malaquias terminaram com a palavra profética de João Batista no intervalo de 400 anos. Então é fechado o Antigo Testamento, e esses preceitos tiveram uma mudança radical. Então o comportamento polígamo, da poligamia, ele foi permitido, mas mesmo assim tinha aqueles servos de Deus, os profetas, que rejeitavam aqueles comportamentos. Então não tinha como aceitar a sobejação de espírito, né, conforme a palavra de Malaquias. Então, nesta lição, nós aprendemos que a fornicação, o adultério e a malignidade do homossexualismo, a ideologia do gênero, que é outra coisa altamente desclassificada pelos princípios bíblicos, isso é de ser rejeitado por aqueles que almejam e vivem a busca de um melhoramento espiritual, uma vida santificada. Vamos ler aqui a conclusão para nosso encerramento. Apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa, pura, que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagens e semelhança de Deus. Já falamos em um vídeo sobre o corpo
corpo humano, toda pessoa, todo ser humano, com base na genética, o corpo humano, como apresentado por Paulo como sendo o templo do Espírito Santo, até nisso nós já aprendemos e vemos que o corpo humano foi criado verdadeiramente que todo ser humano adorasse a Deus, reconhecesse que seria necessário guardar os princípios divinos para ter uma vida modelada nos requisitos divinos. Então, o maligno, ele levanta com ferramentas para que toda a estrutura do corpo humano seja dilacerada. E com essa ideologia de gênero, quanto a humanidade tem sofrido, quantas degradações o ser humano tem sofrido com o homossexualismo, porque isto é uma forma de desenfeitar a imagem de Deus que traz em si o ser humano. O adultério e a fornicação mancha o caráter da família. Então, por isso, há um desacordo das profecias em concordar com a poligamia, com o concubinato. Então, por isso a Igreja de Cristo, com base nos ensinamentos apostólicos, foge desses comportamentos. Então observamos que esta lição é verdadeiramente uma ferramenta de advertência para esse tempo final da Igreja de Cristo na Terra. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando, não falte a escola bíblica dominical, você e sua família. E eu peço que você compartilhe esse vídeo também, deixe seu sininho, seu comentário, porque comentando a gente fica sabendo, né, que estamos sendo seguidos, estamos sendo ouvidos e nos anima a continuar a estudando e compartilhar, levando ideias, né, aos colegas, professores e alunos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Amém.